Calma aí, galera, que bugou aqui a pichorra do slide. Puta merda. Agora foi. Falta só reclamar. Se você reclamar, velho, funciona, é incrível. Você dá aquela desestressada gostosa, dá aquela xingada sem falar palavrão, né? Você fala, putz grila, que slide mal. Aí você não fala palavrão, você desestressa, você vai. Ah! Olha a quantidade de slide, meu amigo. Só para vocês terem ideia, são 84 slides nessa apresentação. Meu amigo do céu. Professor, tem mais 6 meses de aula? Não, tem mais 40 dias. Puta lá miséria. É, a casa caiu. Aqui. Hidratação, certo? Comentei com vocês que ia falar sobre a hidratação, e é isso que nós vamos falar. A hidratação segue a regra de Markovnikov. Professor, qual é a regra de Markovnikov? A regra de Markovnikov é a de sempre. O hidrogênio vai para o mais hidrogenado. Ó. Como que você escreve a água? Você escreve a água dessa forma. Corta, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado e a hidroxila vai para o menos hidrogenado. É isso, tá? Sem fofoca, sem segredo. Então, por exemplo, aqui nós temos um alceno, né? Nesse caso, os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Opa, não é esse caso aqui não, falei bosta. Nesse caso, nós temos da esquerda que tem 2 hidrogênios, estava confundido com o outro exemplo do aldeído já. Tem 2 hidrogênios, esse tem apenas um, quebrou a ligação π, o que vai acontecer? O hidrogênio vem para o mais hidrogenado e a hidroxila vem para o menos hidrogenado. O que você vai formar? Álcoolzinho. Você forma um álcool. Já foi questão de prova, hein? Método, anotem aí, ó. Método de obtenção, anotem. Método de obtenção de álcool em laboratório, anotem. Anotem, método de obtenção de álcool no laboratório, tá? Você vai pegar e vai fazer a hidratação de um alceno. Lembra que esse en é de ligação dupla, tá? Então, de novo, método, eu não sei porque que risca desse jeito. Método de obtenção de álcool no laboratório. Hidratação de alceno. Anotou? Anotem porque já apareceu em prova, tá? Então, aqui, ó, esse é um dos métodos de obtenção de álcool no laboratório. Você pega um alceno, faz uma hidratação. Essa hidratação ocorre em meio ácido, tá? Essa hidratação ocorre em meio ácido, e aí você vai dar origem a um álcool, tá? Vai dar origem a um álcool. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, hidratação de alcenos gera álcool. Depois disso, chega o problema de verdade. O problema de verdade está aqui. O que, professor? No que está o problema de verdade? O problema de verdade está na hidratação dos alcinos. Por que a hidratação dos alcinos é um problema? Porque você vai formar um produto e esse produto sofre o que a gente chama de isomeria, tá? Ah, é. Por quê? Você tem aqui, né, a sua ligação π, certo? Quebra essa ligação π. Analisa os carbonos, mais hidrogenado e menos hidrogenado. O hidrogênio, como sempre, entra no mais hidrogenado e a hidroxila entra no menos hidrogenado. E daí, professor? E daí que você vai formar algo que a gente chama de enol. Tá? Você vai formar algo que a gente chama de enol. O que é um enol? É quando eu tenho a hidroxila ligado num carbono que faz ligação dupla. E daí? E daí que eu disse para vocês que o enol sofre uma tautomeria, tá? O nome disso é tautomeria. E essa tautomeria pode dar origem a uma cetona ou pode dar origem a um aldeído. Vai depender do tipo de enol que você tem.
Se o teu enol for um enol secundário, como é esse caso, hidroxila ligado a carbono com a dupla, e esse carbono está ligado a 1, a 2. Então, esse carbono é um carbono secundário, logo esse enol é um enol secundário. Isso vai dar origem a uma cetona, tá? O que que acontece? Já está aqui em azul para você. O oxigênio pega a ligação π para ele, o hidrogênio sai dessa hidroxila e vem parar aqui no carbono, formando o nosso CH3. Tá? Então, saibam o seguinte, façam um asterisco aí no canto do caderno e anotem. A hidratação de alcinos leva à formação de uma tautomeria. Essa tautomeria pode ser um equilíbrio aldoenólico, que é aldeído e enol, ou pode levar a um equilíbrio cetoenólico, que é um equilíbrio entre a cetona e o enol. Então, o produto formado será uma tautomeria. Porém, algumas provas podem falar para vocês que o produto final foi a propanona. Está errado? Não, apesar de não ser o mais certo, porque há um equilíbrio químico entre a propanona e o isopropanol. Porém, saibam, sempre o aldeído é mais estável do que o enol e sempre a cetona também é mais estável do que o enol. Por isso que ele pode falar que o produto final é um aldeído ou que um produto final será cetona, porque ele estará em maior proporção, ele estará em maior quantidade, né, nessa nossa tautomeria. Mas se for uma questão discursiva, eu quero que você represente os dois. Quero que você represente o enol, quero que você represente a cetona ou o aldeído. Não esquecendo de colocar a seta de equilíbrio vai e volta. Por quê? Porque a tautomeria é um equilíbrio químico, é um equilíbrio dinâmico. Então tem enol formando cetona a todo momento, assim como tem cetona formando o enol sempre. Tá? Se for um exercício discursivo, eu quero que vocês coloquem aqui essa seta de equilíbrio para mostrar que é um equilíbrio dinâmico. E, se possível, ainda escrevam para o cara, tautomeria, ponto. A resposta fica completaça, tá? Completaça. Então, só recapitulando, o problema maior aqui será para a hidratação dos alcinos, que leva à formação de um enol, consequentemente, a formação de uma tautomeria. O dos alcenos é bem tranquilo. O dos alcenos eu formo álcool e ponto final. Não tenho mais nada de diferente. Beleza? Ok? Muito bem. Essa foi a hidratação dos alcenos e, desculpa, e dos alcinos. Agora, nós vamos falar da adição nos aromáticos. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte. O anel benzeno, o anel aromático, ele é muito estável. Por quê? Por conta desse efeito de ressonância, que é esse anel que a gente mostra. O que é esse anel mesmo? São as ligações duplas intercaladas, mudando de posição a todo momento. Esse efeito é chamado de efeito de ressonância. E esse efeito de ressonância dá uma alta estabilidade para o benzeno. O que significa dizer? Que eu preciso sempre de muitas formas para favorecer essa reação. Quais são essas formas? Catalisadores. Quanto menos reativo for o seu reagente, mais catalisador você terá. O hidrogênio é pouquíssimo reativo se comparado com o halogênio da família 7A, né, os haletos. Significa dizer que ele terá mais catalisador do que estes halogênios. Pode ver, pode notar, pode perceber que nós temos aqui o quê? Níquel, ou platina, ou paládio. Lembra lá da hidrogenação catalítica? Níquel, platina ou paládio com aquecimento? Aqui, níquel, platina ou paládio com aquecimento e muita pressão. Mas muita pressão para conseguir deixar isso muito energético e quebrar a estabilidade do benzeno. E aí você transforma esse benzeno em um ciclo hexano, porque você quebra as ligações π e quebra o efeito da ressonância. Volto a repetir. Por que é tão difícil? Porque o efeito da ressonância favorece uma alta estabilidade ao benzeno. Por isso que eu preciso de muita energia para a reação acontecer.
Outro item importante está aqui na cloração, que pode ser uma bromação, pode ser uma iodação. Cloro, bromo ou iodo. Dos três, o preferencial é cloro, porque o cloro ainda é mais reativo do que o bromo e é mais reativo do que o iodo. Então, o mais favorável aqui é fazer com o cloro. Pode perceber que a minha catálise ela é um pouco menor do que essa. Eu tenho, sim, um leve aquecimento, posso utilizar um catalisador metálico e luz, tá? Mas a energia utilizada é bem menor do que na hidrogenação. Porém, essas reações ocorrem, por mais complexas que elas sejam, por mais energia que eu tenho que fornecer, mesmo assim elas ocorrem. Eu consigo quebrar a ressonância do anel. Lembre-se que isso é por conta da ressonância. Professor, por que você fala tanto da ressonância? Porque é o que ele mais cobra em prova quando ele fala dessa reação. Tá? Ele sempre pergunta, por que tanta energia, por que tanto catalisador, por que tanta pressão? Você tem que lembrar que quanto mais estável, mais difícil é. Quanto mais difícil, mais itens eu preciso acrescentar para a reação acontecer. Tá? Por isso que eu gosto bastante de citar isso, porque é o que ele cobra de vocês nas provas. Demorou? E aí nós chegamos, tá, na parte semifinal das reações de adição, que eu vou falar aqui a respeito dos ciclos e depois a gente fala sobre algumas outras reações de adição aí que são diferentes. Mas os ciclos são muito cobrados também. Essa tabela é uma tabela um pouco mais, digamos assim, completa. Tá? Você pode encontrar algumas tabelas por aí nos materiais da seguinte forma, onde ele simplesmente corta isso aqui e tem material que corta isso aqui também. Eu não gosto desse corte, porque esse corte acontece. Agora, esse de baixo eu sou, tá, favorável, inclusive vou até fazer isso com vocês. Ó, essa reação aqui, ela é muito difícil, é praticamente impossível que essa reação ocorra, tá? Que é o quê? Que é pegar um ciclohexano e quebrá-lo. O que vocês vão perceber? Que os ciclos com 3 carbonos e 4 carbonos, eles sofrem preferencialmente reações de adição. E os ciclos com 5 carbonos e 6 carbonos sofrem preferencialmente reações do quê? Substituição. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, para resumir o conteúdo e facilitar para vocês. 3 e 4 carbonos, quebra. 5 e 6 carbonos, não quebra. A não ser que eu tenha, tá? A não ser que eu tenha uma reação de hidrogenação muito, muito favorável. E mesmo assim, ainda não é fácil. Tá? Mas com 6 carbonos, você já pode desconsiderar. Pode considerar que com 6 carbonos isso nem vai acontecer. Beleza? Por que nós temos essa grande diferença? Por que com 3 e 4 carbonos eu quebro a molécula com facilidade em todas as situações? E com 5 e 6 carbonos eu não consigo ter essa quebra. Pode perceber que aqui, que representa também o Cl2 e representa também o I2, eu não tenho quebra, eu tenho substituição, enquanto que em 3 e 4 eu tenho adição. Isso só acontece porque esses compostos são muito instáveis. Ah, mas por quê? Eu já vou mostrar. 3 e 4 carbonos, eles são muito instáveis. Por isso que eles se quebram, eles se rompem facilmente, virando uma cadeia aberta. Enquanto que 5 e 6 carbonos são estáveis e dificilmente sofrerão essa quebra. Tá? Com HBr ou com HCl ou com HI, 5 e 6 carbonos não reagem. Por quê? Porque eles sofrerão reações de substituição. Ué, mas se tem reação de substituição, por que você falou que não reage? Porque eu vou substituir hidrogênio por hidrogênio. E se eu troco um hidrogênio por outro hidrogênio, o meu reagente sofreu mudança? Não. Então não há reação. Tá? Então não há reação. Só há reação se eu estiver com os halogênios. Se eu estiver com os halogênios, aí há reação. Por quê? Porque o Br2, um bromo pega o hidrogênio e sai, e o outro bromo entra no lugar dele. Mesma coisa com cloro, mesma coisa com iodo, tá? Tanto com 5 quanto com 6 carbonos. Se for com 3 ou se for com 4, diferentemente do que acontece aqui, substituição, acontece uma adição, ou seja, eu quebro aquele anel e nas pontas eu coloco bromo em uma ponta e bromo na outra ponta.
com 3 carbonos também. Quebra o anel. Bromo numa ponta, bromo na outra ponta. Então, o que eu quero que vocês saibam, e a justificativa está aqui. O que eu quero que vocês saibam é exatamente isso. Adição 3 e 4, substituição 5 e 6. Ponto. Professor, qual é a explicação? A explicação é que os ciclos com 3 e 4 átomos de carbono, eles apresentam uma instabilidade muito grande. Por que eles apresentam uma instabilidade muito grande? Justamente por conta do ângulo apresentado por esses caras. Como assim? Esses carbonos fazem apenas ligações simples, tá? Estou falando de ciclo-alcanos, somente ligações simples. Se você buscar lá no comecinho do ano, quando eu falei de orgânica para você, eu falei que o carbono que só faz ligação simples é um carbono sp3. Qual é o ângulo desse carbono sp3? 109 graus e 28 minutos. Esse é o ângulo perfeito para o carbono. Porém, se você pega um ciclopropano, ele vai formar um triângulo. Se eu considerar que isso é um triângulo equilátero, qual que é o valor que eu tenho para ângulo dentro desse triângulo? 60 graus para cada um. E se eu tenho um ângulo de 60 graus, filho, ao comparar 60 graus do carbono com 109, que é o que ele deveria ser, você está falando de um ângulo muito menor. E aí, filho, quanto menor for o ângulo, maior vai ser a tensão que eu tenho no anel. Se essa tensão é muito grande, tanto é que isso é chamado de tensões de Bayer, tá? Se essa tensão é muito grande, qualquer reagente que vem aqui, ó, ploft, quebra esse anel. E aí eu não tenho substituição, eu tenho adição. A mesma coisa acontece com 4 carbonos, porém, um pouco menos de tensão. Por que a tensão aqui é um pouco menor? Porque o ângulo já é maior. O ângulo é de 90 graus, sendo que deveria ser de 109 graus e 28 minutos. Então, se esse ângulo está abaixo, a tensão é maior. Ou seja, qualquer reagente que chegar aqui, plof, vai quebrar o ciclo, tá? Esse ciclo não permanece, porque o carbono está com um ângulo muito baixo, o que promove uma alta tensão, uma alta instabilidade. Pode até completar aqui, ó. Com uma alta instabilidade. Tá? Já com 5 átomos de carbono, o ângulo é de 108 graus. É bem próximo, né? É um ângulo bem próximo. Não é o ângulo perfeito, não é o ângulo exato, mas ele é muito próximo. Então significa dizer que, apesar de não estar na perfeição, ele ainda é muito estável. Por isso que esse ciclo, por isso que esse anel sofre reações de substituição e dificilmente sofrerá uma reação de adição. Nós vimos que isso acontece só com os hidrogênios. Somente se eu colocar hidrogênio e forçar muito, eu consigo quebrar esse anel. Caso contrário, eu não tenho a quebra desse ciclo e aí a reação permanece sendo de substituição. Por quê? Porque o ângulo é quase perfeito, então a estabilidade é muito alta. E aqui vem um erro muito grande. Mas a culpa não é de vocês, a culpa é nossa. A gente desenha o ciclo hexano, né? 6 carbonos. Ó, 3, 4, 5, 6. A gente desenha o ciclo hexano dessa forma, mas é mentira. Ele não é assim, tá? Porque se ele fosse assim, ele teria 120 graus. Isso não é verdade. Qual é a maneira correta de representar o ciclo hexano? Existem duas. Quando tem régua, é mais fala. Eu não sei por que esse slide escreve sozinho. Jesus, eu vou ficar louco. Eu vou fazer com outro lápis aqui, ó. No outro lápis eu tenho uma reta, pelo menos. Aí. Essa é a primeira opção. Essa é a segunda opção. São duas estruturas que ele pode apresentar, tá? Mas são duas estruturas. Quais são essas estruturas? Essa primeira é chamada de estrutura cadeira, tá? Ou em forma de cadeira. E essa estrutura é chamada de estrutura canoa, ou barco, ou estrutura em forma de canoa, ou estrutura em forma de barco.
O que acontece? Ambas estruturas existem e em ambas estruturas o ângulo é perfeito, de 109 graus e 28 minutos. Porém, apesar de existirem as duas estruturas, qual é a estrutura mais estável entre elas? A estrutura na forma de uma cadeira. Então, você é só lembrar, entre uma cadeira e um barco, onde que é mais confortável você ficar sentado? Numa cadeira, tá? Do que em um barco, certo? Ah, mas por que isso é chamado de cadeira? Porque se você tiver bastante esforço na sua mente, você vai perceber que isso parece aquelas cadeiras de praia, manja? Aquelas que você fica meio deitado assim na praia, não espreguiçadeira retinha, mas aquelas de praia que você deita um pouquinho em cima e estica um pouquinho o pé embaixo, tipo poltrona do papai. Tá aqui, ó. Tá? Estrutura em cadeira, estrutura em canoa ou em barco. Essa ainda é mais estável do que essa. Porém, ambas apresentam um ângulo de 109 graus e 28 minutos, o que significa dizer que é o ângulo perfeito, ou seja, é aqui que eu tenho a maior estabilidade dos três. Tá? Dos três, é aqui onde eu tenho a maior estabilidade, o que significa dizer que ele dificilmente será quebrado, sofrendo as suas reações apenas como substituição e não como adição. Beleza? Ok? É isso que a gente tem nos ciclos, tá? É isso que a gente tem acontecendo nos ciclos. 3 e 4, adição, 5 e 6, substituição. É isso que eu quero que você guarde para sua mente, para as provas. Suaverstone, beleza? Vamos lá, agora sim, vamos para a parte final das reações de adição. Existem alguns cuidados especiais, existem algumas reações ainda não tão comuns, tá? Aqui, mas que a gente precisa falar sobre elas. Tá lá. Que são as... Deixa eu só tirar isso aqui, senão a canoa e o barco vai continuar aparecendo. Aí. Que são as reações de adição, né, nucleofílicas. Reações de adição nucleofílicas. As reações de adição que nós fizemos agora são todas reações eletrofílicas. Tá? Lembra que eu expliquei para vocês, lá no HBr, o H+ vai buscar o elétron da ligação dupla, ele ataca o reagente. Se ele é positivo, ele ataca buscando elétrons, então ele é um reagente eletrófilo, por isso que uma reação é eletrofílica. Aqui a situação é outra. Aqui nós temos uma reação nucleofílica, tá? Tanto é que o nosso reagente principal deixa de ser um cara de carga positiva e passa a ser um cara de carga negativa. Por quê? Porque o cara de carga negativa, ele é um nucleófilo, tem afinidade pelo núcleo, afinidade pela carga positiva. Por isso que a reação será uma reação nucleofílica. Uma dessas reações nucleofílicas é a adição de cianeto, tá? Adição de cianeto. Isso aqui pode variar. Isso aqui pode variar. Mas a forma mais comum de adicionar o cianeto é na forma de HCN. Tanto é que tem material que nem fala a adição de cianeto. Fala a adição de cianeto de hidrogênio ou adição de ácido cianídrico, tá? Mas o hidrogênio aqui nós vamos cagar para ele, porque ele é o menos importante. O mais importante que nós temos aqui, ó, é o CN, é o cianeto, tá? Que vai ser formado aqui na nossa estrutura. O que vai acontecer aqui, ó? CN- e H+. Quem que vai promover o ataque? O CN-. O CN- vai atacar esse carbono. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Antes de eu mostrar essa seta, deixa eu escrever um negócio aqui em cima. O cianeto vai atacar o carbono porque é o seguinte, entre carbono e oxigênio, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio pode puxar essa ligação π, que está aqui em amarelo, para ele. E quando ele puxa essa ligação para ele, essa ligação vem parar aqui fora, tá? Aparece na forma de um par eletrônico. A gente coloca como uma ligação, porque a ligação representa par eletrônico, tá? Então ele sai do que a gente chama de ressonância. Ah, aqui também tem ressonância? Tem.
aqui também tem ressonância. Então ele sai da ressonância para aqui em cima. E aí é como que essa ligação, ó, deixa eu pegar o branco aqui. É como se essa ligação saísse daqui e fosse parar ali em cima com o oxigênio. O que que isso gera? Isso gera uma carga positiva para o carbono. É o que a gente chama de carbocátion. Se você vai fazer química, farmácia, biomedicina, medicina, que mais? Veterinária, enfermagem, odonto, você vai conhecer isso daí. É o tal do carbocátion. O que que acontece aqui? Nós teremos o cianeto, que é negativo, atacando esse carbocátion, ó, atacando esse carbocátion. Inclusive na faculdade você vai ver SN1 e SN2, tá? Ou E1 e E2, beleza? Vai ter essas variações. Então esse cianeto vai atacar o carbocátion e aí o que que acontece? Esse cianeto entra, tá, no composto orgânico, estabilizando a ele e estabilizando o carbono. Ó. Carga positiva, carga negativa se estabilizaram. Ah, mas fica sobrando essa hidroxila aqui, essa hidroxila ainda não. Esse oxigênio menos aqui em cima. Esse hidrogênio vem para esse oxigênio, tá? Afinal de contas, H+, OH- ou O- vai formar o nosso OH, certo? Então, quando eu tenho, de novo, quando eu tenho a adição de um cianeto, esse cianeto, que é um reagente nucleófilo, vai fazer o ataque no anel ou no carbono. Esse ataque no carbono acontece porque eu tenho a formação de um carbocátion, que é esse carbono de carga positiva. Isso gera uma reação de adição nucleofílica e aí depois o hidrogênio entra no oxigênio. Tá? O que que eu tinha de produto e o que que eu formei de produto? Eu tinha um C dupla O. Isso pode acontecer tanto com os aldeídos quanto com as cetonas, ou seja, essa reação de adição vai acontecer na carbonila, tá? É uma reação de adição que ocorre na carbonila, seja ela pertencente a um aldeído ou seja ela pertencente a uma cetona. Irá acontecer a uma carbonila. Se for um aldeído, eu formo uma aldocianidrina. Por quê? Porque quem deu origem a isso foi um aldeído. Se eu tenho uma cetona, eu formo uma cetocianidrina, porque quem deu origem a isso foi uma cetona. Professor, como é que ao olhar eu sei que é uma aldocianidrina ou uma cetocianidrina? Na cetona, você nunca vai ter hidrogênio sozinho. Você vai perceber isso, tá? Na cetocianidrina, nunca tem hidrogênio sozinho. Você vai transformar a carbonila em hidroxila e vai adicionar o CN. Já na aldocianidrina, você tem pelo menos um hidrogênio aqui, ó. Então, é assim que você consegue distinguir a diferença se é uma aldocianidrina ou uma cetocianidrina. Porém, é raro, bem raro, dele cobrar esses nomes de vocês na prova, tá? O máximo que geralmente ele cobra é o tipo de reação ou a fórmula do produto. Qual é a forma do produto dessa reação? Isso ele cobra. Qual é o tipo de reação? Ah, é uma reação de adição nucleofílica. Isso ele cobra. Agora, aldocianidrina e cetocianidrina é mais raro, é menos comum de acontecer dele cobrar de vocês na prova. Beleza? Ok? Professor, existe só essa reação na carbonila? Não. Nós teremos uma segunda reação na carbonila, que é com os compostos organometálicos ou também chamados de compostos de Grignard, tá? Compostos organometálicos ou compostos de Grignard, que também ocorre com uma carbonila. Mas isso eu falo daqui a pouquinho após o nosso intervalo, tá? Vai lá comer uma fruta, tomar um suco, uma água de coco, a gente já retorna. Até daqui a pouco.